E no Mará que eu vou curtir, e São já não vou me acabar. A mulambada toda chora, hoje não tem estádio pra jogar. Fala, torcedor e torcedora vascaína, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Nós ficamos um tempo aí, né? Tivemos um delay, uma semana sem postar. A vida muito corrida da galera, né? A gente faz por paixão mesmo. Só que, infelizmente, a agenda de ninguém foi uma semana extremamente atribulada e ninguém conseguiu dispor um tempinho aí para gravar. A gente precisou fazer também um ajuste, né, na nossa agenda. Mudamos aí o formato um pouquinho do canal, justamente para a gente conseguir conciliar e conseguir levar para você, né, notícias do Vasco, análise tática, análises financeiras, políticas, enfim, né, tudo que tiver aí de Vasco, mas também tentando conciliar com nossa agenda, né, com o nosso dia a dia. Todo mundo aí já tem sua vida estabilizada, né, família, etc. E aqui é o Plus da Paixão. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um vídeo aí muito especial, não é nenhum quadro específico, né? Especial que eu digo assim, né? Porque a gente quer fazer uma análise que a torcida já faz, já tem algum tempo, que é de contratação, né? Então, eu gosto muito disso, de fazer esse tipo de análise. Não só porque eu também costumo jogar isso, né, em emuladores e tal, mas eu acho bem bacana, eu acho que vocês vão gostar e vamos tentar aqui trazer para vocês alguns nomes que vocês vão dizer aí nos comentários. Cabe ou não cabe dentro do Vasco, né? Financeiramente, a gente já fez uma análise prévia, então a gente fez uma análise tanto de uma possível viabilidade financeira, quanto também dentro daquilo que nas análises dos vídeos anteriores a gente já vinha comentando como deficiência dentro do padrão tático que o Ramon quer. Então, basicamente, são lateral esquerda e meio de campo. A partir disso, o que a gente fez? A gente fez uma análise de jogadores livres no mercado, né? Jogadores aí sul-americano, brasileiro, enfim, etc. Ou que haja uma possibilidade real de empréstimo, e dentro disso a gente vai trazer aqui um panorama sobre eles, tá bom? Então vamos ao primeiro para a gente não perder muito tempo. Espero que vocês gostem. O primeiro que a gente selecionou aqui se chama Leonel Vangione. É um argentino, lateral esquerdo, tem 33 anos, tá livre no mercado. A última passagem dele foi no Monterrey do México. Aparentemente uma boa temporada. Os vídeos que eu assisti dele, vou deixar aqui pelo menos um, né, de cada um na descrição, para que vocês possam clicar e ver, né, com os próprios olhos. Lateral muito técnico, agudo, aparentemente, apesar da idade, bem fisicamente, vai muito na linha de fundo, bom cruzamento, bom chute de fora da área. É um jogador assim que chegaria para ser titular do Vasco, apesar da idade. E tem um detalhe, né? A idade pode ser um fator que ajuda. A gente tem um time muito jovem e pode ser ali um fator para o Campeonato Brasileiro que pode agregar. Então, o Vangione já passou por River Plate e Milan, vocês vão ver aí na tela, né? Ele tem 1,81 m de altura, tem dupla nacionalidade, tem valor de mercado, claro, se contratar dentro de um clube ainda, de 1,4 milhões de euros. Além de Monterrey e River Plate, passou também por New Old Boys, da Argentina. Ao todo, tem 401 partidas como profissional, fez 16 gols e deu 23 assistências. É um lateral muito interessante. Foi o que eu mais assisti vídeo, eu achei ele bem interessante mesmo, e por isso eu decidi trazer ele aqui para a gente analisar junto, para você comentar e assistir os vídeos dele aí que vai ficar na descrição e dizer, cabe no Vasco ou não cabe no Vasco? Zero custo, é só chegar, mandar lá, a torcida invadir Instagram. E, no caso, eu acredito, por ele ter passado por clube argentino e por estar no México, acredito que a faixa salarial, não consegui essa informação de nenhum deles,
mas acredito que a faixa salarial no padrão da nossa moeda, né, do real, seja o suficiente para bancar esse tipo de jogador. Talvez aí girando entre até 250 mil reais, acredito que seja um valor bem razoável, até por conta da idade, etc. A gente tem jogadores aí que ganham bem mais, como Bruno César, e é pouco aproveitado. Tá? Então acredito que comporta aí dentro da folha salarial do Vasco. Essa é uma preocupação que eu tive, inclusive, de trazer jogadores que fossem viáveis e não ilusões aqui, né? Ah, o Cavani tá sem contrato. Pô, a gente sabe que o Cavani não vem, nem vem pro Brasil, enfim, outros jogadores de renome aí sem contrato, mas é dentro do que cabe dentro da realidade do clube. Vamos lá. O segundo é bem interessante, a torcida já conhece bem. Diogo Barbosa, passagem pelo Vasco, tá lá no Palmeiras. Só que o Diogo Barbosa tem contrato, ele não tá free, tá? Ele não tá livre no mercado, mas ele tá com antipatia da torcida. O Vanderlei Luxemburgo quer emprestar o jogador porque não tá nos planos da comissão técnica do Palmeiras utilizar o Diogo Barbosa. Ele aceita um empréstimo para outro clube. Em maio, o Grêmio se mostrou interessado no Diogo Barbosa. Eu acho que é um jogador interessantíssimo aí para o Vasco. Chega e joga também, tá? É um jogador que tem boa passagem aí no Palmeiras, apesar do último ano ruim. E eu acho que se enquadra dentro do perfil que o Ramon quer trabalhar. É um jogador jovem ainda, né? O Diogo Barbosa tem 27 anos, atua só na lateral esquerda, tem uma boa profundidade, tem uma marcação razoável, não é um marcador supra-sumo, que é reconhecido como aquele lateral um pouco mais defensivo, que dentro do padrão tático que o Ramon usa, né? Que é de segurar o Henrique. Teria que adaptar ali o Diogo Barbosa, né? O Henrique tem um pouquinho mais de marcação que ele, mas tem deficiências e carências, né? Quanto na saída de bola, no passe, lançamento, cruzamento, coisa que o Diogo Barbosa conseguiria suprir. O Diogo Barbosa tem passagem ainda por Cruzeiro, né? Pelo Cruzeiro, Atlético Goianiense. Eu estou usando aqui a minha cola. E é um jogador extremamente interessante e que está aí no mercado e o Vasco não estaria sozinho, né? Inclusive, tem outros clubes interessados a nível nacional, interessados no Diogo Barbosa. Eu acho que é uma oportunidade interessantíssima. Inclusive, o Vasco tem boa relação, tanto com o Vanderlei, tanto com a direção do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras se sentiria mais confortável se o lado financeiro não pesar, né? Ou seja, o Vasco chegar e propor assim, eu pago só 30%, eu pago só 50%, eu pago a integralidade do salário. Eu acho que o Vasco não tem condições de pagar a integralidade do salário do Diogo Barbosa, mas, eventualmente, o único lado que poderia travar o Vasco seria justamente o Grêmio falar, eu pago 100% do salário, e aí ficar um pouco mais difícil o lado financeiro pesar, porque o lado esportivo, o Grêmio é muito mais competidor do que o Vasco, de brigar em cima na tabela, etc. Então o lado esportivo pode pesar para ele vir para São Januário, e ele já conhece o clube, né, a cidade, o Rio de Janeiro, estaria mais ambientado e seria mais favorável nesse sentido. Santiago Arzamendia. O Vasco tem interesse, saiu notícia aí no Globo Esporte, né? Que o Vasco tem interesse no lateral do Cerro Porteño, jogador novo. Vai estar o vídeo aí na descrição, interessantíssimo. Só que tem um porém, né? É um jogador de 22 anos, driblador, agudo, bom cruzamento. Se abrir espaço, senta a mamona, porrada pra cima do goleiro, um chute fortíssimo de meia distância e de longa distância. Entretanto, ele custa 4,5 milhões de euros. Então, é um valor salgadíssimo pro Vasco, em crise financeira aguda. Parece que o Campelo aí, né, a presidência e a direção, tá tentando arrumar investidor para trazer ele pro clube. Pode ser viável, veja o Atlético Mineiro, né, que tem um investidor que montou um bom elenco, e o Atlético é um dos clubes que mais devem no país, já fiz análise aqui no canal, está extremamente endividado, só que está com o investidor fazendo contratação. Não é impossível, é um jogador que, se viesse, é titular certo. Pelos vídeos que eu vi, é um baita de um jogador, tá? Então, a galera pode hypar aí, pode ficar entusiasmada.
eu só não deixaria esse entusiasmo tomar conta por conta do valor. Segundo aqui o site aqui de consulta, é um valor alto, então isso pode ser um entrave. E normalmente negociação de transferência, mesmo com o investidor, tende a ser aquela coisa, né? Vai pagar à vista, não vai, é parcelado, isso arrasta, enfim. Mas é um jogador muito interessante, tá bom? A galera pode aí invadir o Instagram, convencer o cara que o Caldeirão tá esperando por ele. Outro jogador muito interessante, está livre no mercado. Possivelmente a gente vai ficar com carência de volante. Já surgiu boatos aí que o clube também estaria interessado nele. Se chama Guzmán Pereira, é uruguaio, tem 29 anos, boas passagens. Passou recentemente, estava no Peñarol, mas já passou por Universidade do Chile, passou também por Wanderers, que é um clube uruguaio. É volante clássico, né? A gente está aí na iminência de perder tanto o Juninho quanto o Bruno Gomes por questões contratuais. O Juninho eu acho um jogador voluntarioso, não é um suprassumo, é um agregador de elenco, na minha visão. O Bruno Gomes eu acho um talento, tá? Um jogador diferenciado, bem lapidado, pode se tornar um ativo para venda muito importante, mas, ao que parece, a gente vai ter muita dificuldade na renovação, muito por conta de atraso salarial, e pode ser que o agente dele tenha clubes da Série A interessados. É um jogador muito jovem e que tem potencial para ser um jogador com ativo de venda para a Europa grande. Bruno Gomes. Outro que a gente perdeu, agora a notícia recente, é o Raul, né? Foi embora, foi para o RB Bragantino. E o dinheiro pesou, né? Como eu falei, atraso salário o Vasco não paga salário, mesmo o Vasco tentando cobrir. É mais interessante você ir para um clube que recebe em dia. Já vimos essa novela com o Rossi, que preferiu ir para o Bahia, numa vitrine menor, mas que recebe em dia, paga em dia, vai ter o salário lá certinho, do que ficar no Vasco, que é uma incerteza. Então, diante dessas perdas no meio de campo defensivo, o Guzmán Pereira parece livre no mercado, está aí dando sopa, e pode ser um jogador interessantíssimo, porte físico, né, muito bom, é um jogador de poder de marcação, e pode ser uma aposta, né, gente? Aqui, apesar do jogador livre, basicamente é aposta, eu creio que seja um jogador que possa agregar ao nosso elenco. Tem 29 anos e o site avalia ele aqui com valor de mercado de 475 mil euros. Dificilmente a gente vai vender, se fechar com um jogador, vai vender esse jogador para algum lugar, mas serve para chegar e agregar elenco e possivelmente até ser titular diante das incertezas que a gente tem no setor defensivo. Guarim na Colômbia, jogador que não renova, outro que foi embora. A gente está com bastante carência para volante, tá bom? Então, Guzmán Pereira. Outro jogador interessante que eu acho que está livre no mercado, tá? Robinho, ex-Cruzeiro, jogador interessantíssimo para o meio campo. A gente também tem carência aí no meio de campo, né? O meio campo ofensivo. Depende muito dos garotos, do Thales e do Vinícius. O Benítez, a gente ainda tem ali, né, uma resistência no sentido que não teve tempo ainda de mostrar o seu futebol. Pode ser um jogador interessantíssimo, mas não teve tempo ainda de crescer, né, de mostrar aquilo que ele é capaz de fazer. E o Robinho é um jogador experiente, pode chegar ali para acertar o meio-campo com a sua experiência. É um jogador que agrega, não é nenhum craque, não é nenhum supra-sumo, mas é um jogador interessante. Costuma ter umas oscilações, mas para o plantel do Vasco, certeza nenhuma, chega e joga. Eu acho que é uma questão só de salário. É um jogador que costumou ter um salário aí na reta final, aí nos últimos 3 anos, um salário alto, principalmente com o Cruzeiro gastando muito, e topar chegar no Vasco para ganhar aí entre 150 e 200 mil. Se eu for convencido nesse sentido, eu acho que é um jogador que chega para agregar um bom valor para o Campeonato Brasileiro. Tá livre no mercado, vira e mexe tem boato aí que estaria sendo procurado pelo Vasco, tem 32 anos, joga ali principalmente na média direita, e é uma posição também que a gente costuma fazer muitas adaptações. Se o Vinícius não vai bem, joga o Pikachu para frente, aí traz o Vink aí para fazer a lateral. Ou seja, a gente costuma adaptar muito o lado direito, porque é o principal, é o lado mais forte que a gente tem. E se a gente tivesse um jogador
que além de armador, chuta bem de meia distância e consegue fazer triangulações boas no lado direito, que hoje basicamente a gente tem tabelas, a gente não costuma fazer triangulações, é um jogador muito interessante que está aí dando sopa no mercado. Tá? Passagens por Cruzeiro, Palmeiras, Avaí, Santos, beleza? Então vamos pro próximo aqui, pro vídeo não ficar longo. Matheus Peixoto. Matheus Peixoto é atacante do RB Brasil, tive muita dificuldade, eu acho que é um jogador bem questionável, tá? Não encontrei muitos dados dele, nem lances muito que eu posso dizer assim, pô, não, esse cara vai chegar, vai agregar e tal, vai ficar dúvida no ar para saber se ele vai conseguir representar. Já tá certo, ele vem aí mais ou menos por uma troca com o Raul, né? O Raul vai em definitivo. É um jogador de 24 anos, tem uma estatura excelente ali para fazer a função de centroavante, 1,90 m, jogador bem alto. Então imagino que ele seja bom ali para fazer o pivô, né? De repente, se a gente estiver necessitando do resultado, joga ele para brigar por bola na área. Vem para ser reserva, não tem indiscutível, não vai jogar. O Cano é titular absoluto, daqui a pouco vai estar com a chave de São Januário também. E é um jogador que pode vir ali porque a gente tem um problema. O Cano, se o Cano se lesionar, se o Cano estiver cansado ali no jogo, né, provavelmente a gente vai ter uma carga de jogos alta. Então, é um centroavante grandalhão para brigar por bola na área. Garoto novo, tem 24 anos. E desejo toda a sorte aí pro Matheus Peixoto cumprir bem seu papel nesse clube gigantesco. Tem nem comparação com a RB Brasil, pelo amor de Deus. E é a oportunidade dele fazer o nome dele, mesmo que saindo eventualmente do banco. Tá bom? O Matheus passou pelo Sport antes de ir pro RB Bragantino. Transferência muito barata, né? Passou pelo Bahia, ele começou no Bahia, parece no Fluminense Ceará e nas divisões de base do Bahia, depois foi pro Bragantino, do Bragantino foi pro Sport, do Sport voltou pro Bragantino, tá bom? Aparentemente aqui no scout que eu tenho dele, ele tem 31 jogos e 6 gols. Um número pequeno para um atacante, mas vamos ver, de repente ainda é novo, pode ser que o Vasco seja a oportunidade da vida dele aí e ele consiga desempenhar um bom papel e nos ajudar no Campeonato Brasileiro. E agora, a cereja do bolo. Eu trouxe esse cara aqui porque tá sem contrato, tá livre e a gente tem o Guarim, que é uma incógnita. Esse cara aqui eu acho que seria o cara para acertar o nosso meio de campo no 10, tá, galera? Se chama Nico Gaetan. Torcida já conhece, jogador experimentadíssimo na Europa, Atlético de Madrid, bem rodado. Tá dando sopa lá na Europa, não tem mercado mais na Europa, possivelmente ou vai para a Arábia, ou deve voltar para a América do Sul, a gente deve brigar aí com algum clube argentino, a gente, né, no caso. Seria interessante ter alguém forte aí para fazer uma intermediação com esse jogador. É viável por conta da incógnita do Guarim. Se o Guarim não ficar, vai abrir uma folha salarial de respeito. Vai ter a questão da carência, que a gente precisa muito. Vale muito investimento nesse jogador. É um jogador com passe refinadíssimo, dispensa comentários. E multicampeão, vai chegar no mesmo status do Guarim. O Guarim foi uma transação que tiraram aí do bolso, né? Ninguém imaginava o Guarim no Vasco. Aconteceu, né? É um jogador... O Guarim já estava com uma idade, não queria mais ficar na China e topou o desafio. E pode acontecer a mesma coisa com o Gaetan. Ninguém quer se enfiar lá no meio da China, entendeu? Ou com os árabes lá, num campeonato pouco atrativo, etc. E o Brasil ainda é uma vitrine muito boa e o Vasco é clube grande. Acredito que dentro desse cenário, né, e se a gente conseguir propor a ele não só o salário, a questão salarial, mas um projeto para ele, eu acho que é viável. É um jogador que está com 32 anos, vai chegar para jogar, vai ser 10, entendeu? Só não é faixa porque a faixa é do Capita, do Castan. Passou por Boca Juniors, Benfica, Atlético de Madrid,
jogou nos Estados Unidos, no Chicago Fire, foi pro Lille, não conseguiu desenvolver lá na França o futebol de costume e está livre no mercado. Eu não tenho dúvida que aqui no Brasil vai chegar e vai arrebentar, porque a diferença para a Europa é muito grande. Era um jogador importantíssimo no Benfica, na passagem que ele teve no Benfica e no Atlético de Madrid, e é o jogador que fica aqui como a minha sugestão para ser aquele cara diferenciado, aquele 10, aquele cara que a gente está precisando para arrumar o nosso meiuca e resolver os problemas. Mas a gente sabe que o clube enfrenta dificuldade financeira e precisaria, acima de tudo, a força da torcida, ir lá, invadir Instagram, fazer aquele auê que a gente sabe fazer para ele topar jogar aqui no Cruz Maltino. E eu acho, inclusive, que geraria aí, né, um apelo com a torcida, venda de camisa, etc. Infelizmente, a gente não consegue pagar em dia, mas acredito aí que a direção tomou uma boa medida de repactuar os contratos. A gente tem um cenário razoavelmente promissor, a torcida abraçou de novo, parabéns à torcida do Vasco, mais de 100 mil renovações, vocês estão de parabéns, vocês são do cacimba, que eu não posso xingar aqui, senão o YouTube dá strike, tá? Meu muito obrigado para vocês, continue apoiando a Vasco TV, continue, se você não renovou ainda, renove, se você não é associado, seja associado, se você não pode, de alguma forma, compre produtos licenciados do Vasco, tá bem? E o meu último pedido para você, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Saudações vascaínas, fique com Deus. Valeu!